Olá a todos, meu nome é Zacarias, do canal Topógrafo Prático. Hoje eu venho aqui pedir a vocês que se inscrevam no canal. Eu tenho notado muita visita ao canal e poucos inscritos. Então, peço a vocês que nos ajudem a evoluir dentro da plataforma do YouTube, se inscrevendo, compartilhando, acionando o sininho das notificações e compartilhando com os amigos, pedindo que eles também se inscrevam e visitem o nosso canal. Muito obrigado. Vamos ao vídeo. Olá a todos, meu nome é Zacarias, do canal Topógrafo Prático. Hoje, no quadro Conversando com Topógrafos, tenho um enorme prazer de entrevistar o meu amigo de infância, de juventude, de colégio agrícola, Jerônimo Leoni Leandro Lima. Esse nome eu nunca esqueço. Ele é topógrafo, engenheiro e professor universitário. Mas, Jerônimo, se apresente aí para os nossos assinantes. Zacarias, obrigado. Primeiramente, os meus agradecimentos ao canal Topógrafo Prático pelo convite que me foi feito, e para mim é um imenso prazer falar um pouco de topografia, né? Certamente muitas pessoas aí de bom conhecimento, profissionais importantes, desenvolvendo trabalhos importantes, podem ouvir essa entrevista, então acredito que pode ser útil para todos nós, né? E como você falou, a minha formação, né, é técnico agropecuária, é 84, final de 84, depois eu me graduei em engenharia agronômica no Rio de Janeiro e tenho o prazer de trabalhar na empresa Cohidro desde 93 e hoje também sou professor aqui da UFAL e dou aula para os alunos da engenharia civil e da engenharia ambiental. Muito bem. Essa aptidão para professor, eu já tinha percebido em você desde a época do Colégio Agrícola, quando eu e muitos outros recorri a você para poder nos explicar sobre matemática, física, principalmente, né? Então, já estava bem claro essa sua aptidão para lecionar, né? Mas, Jerônimo, qual foi o seu primeiro contato com a topografia? Então, o meu primeiro contato foi junto contigo, né? Lá Exato. na sala ali daquele bloco que ficava mais próximo do refeitório, lá na Escola Agrotécnica, turma C, 83, 1983. Então, ali nós tivemos as nossas primeiras aulas teóricas de topografia, e me lembro que o professor falava que a topografia, isso eu nunca esqueci, Zacarias, e a topografia era uma disciplina que você sempre estava aprendendo, né? Você nunca sabe tudo de topografia. E eu pude provar isso para mim mesmo ao longo desses anos que trabalho com topografia. Sempre tem algo novo, tem algo a se aprender e a se desenvolver nessa disciplina tão importante para a engenharia e para o mundo, né, como um todo, né, para muitos projetos grandiosos, como a gente tem visto. E nessa época também nós já tínhamos algumas aulas práticas em campo, além das aulas teóricas, né? Há algumas aulas de nivelamento, o nível de colimação manual e também algumas medições planealtimétricas com o Vasconcelos na época, né? Vasconcelos. Então, esse foi o nosso primeiro contato com a topografia. Essa cadeira de topografia do Colégio Agrícola foi também que abriu as portas para mim no meu primeiro emprego lá em Rondônia. Quando eu cheguei lá, só tinha uma vaga de auxiliar de topografia e no meu diploma constava a cadeira de topografia, aí foi quando eu entrei também na topografia. Jerônimo, eu sei que depois que você terminou o curso, a sua graduação foi lá no Rio de Janeiro. Como foi a sua graduação lá no Rio de Janeiro?
Então, em 86, eu fiz o vestibular aí no CRAT. Os fiscais vinham da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e aplicavam provas em algumas escolas agrotécnicas. O CRAT era uma delas. Eu me lembro também que tinha em Satuba, aqui em Alagoas, e tinha uma outra lá no Pará também, acho que era. Eu não me lembro agora exatamente o nome da escola. Eu sei que a universidade ela tinha esse convênio com as escolas agrotécnicas e eu fiz o vestibular para o curso de licenciatura em ciências agrárias. Quando eu cheguei lá no Rio, eu não gostei muito do curso, e aí eu fiz vestibular e fui aprovado para engenharia agronômica. E aí comecei a estudar em 86, no segundo semestre de 86. E durante esse curso, eu me direcionei mais para o Instituto de Tecnologia, que era assim chamado. E lá tinha as disciplinas de hidráulica, de mecânica, de topografia. Tinha geodésia também. Acabei fazendo algumas disciplinas que eram optativas para o curso, né, que não era da grade curricular. E aí eu me expandi muito nessa área, já que eu tinha mais essa vocação para essas áreas de exatas e matemática. Eu via a topografia como um leque que eu poderia seguir, canalizar mais o meu conhecimento. E nessa época, eu fiz o meu primeiro trabalho prático lá como monitor. Eu fiz monitoria para o curso de topografia no primeiro ano, depois eu fiz no segundo ano também. E fiz o meu primeiro trabalho prático, Zacarias, utilizando um VIO T1 e as réguas estadimétricas. E aí nós desenhamos, foi um trabalho em equipe lá, uma estrada, o prédio do Instituto de Tecnologia, e umas rampas que tinham lá. A gente começou a desenhar também as curvas de nível no milimetrado. Ficou um trabalho assim perfeito, né? Uhum. Para o conhecimento que a gente tinha na época. Então, foi nessa sua graduação que você descobriu a paixão pela topografia? Eu me aprofundei mais aí na topografia na graduação. Certo. E nessa época você era alojado lá na universidade? Sim, eu cheguei e fiquei no alojamento, chamava Ala 5 do masculino. Uhum. Era um bloco imenso, né, com 3 andares, e Uhum. tinha um corredor central, alojamento deste lado esquerdo, no térreo, no primeiro andar e no segundo andar. E eu fiquei alojado no 514. Era Uhum. embaixo, o último, a janela que dava de frente para uma floresta que tinha de um lado, um bosquezinho, né? E ali eu fiquei os 5 anos do curso de engenharia, Tá nesse certo. alojamento. Jerônimo, aí você, como se deu a sua entrada na Cohidro? Foi durante o curso ou foi depois do curso? O professor Wellington Low foi meu professor na disciplina de hidráulica e depois no curso de especialização em engenharia de irrigação que eu fiz lá em 91, lá na Universidade Federal do Rio. E o Wellington, ele tinha uma empresa de consultoria na área de recursos, mais na área de recursos hídricos. E quando eu formei, eu fui pedir um estágio. Aliás, antes de formar, eu pedi um estágio e depois eu fui contratado pela empresa e fiquei, né, saí da universidade e já ingressei nessa empresa que é a Cohidro, que ainda hoje eu trabalho nela, Zacarias. Certo. Aí como foi a sua entrada no projeto do canal, do canal do Sertão Alagoano? Em, em abril, no dia 1º de abril, diz que é o dia da mentira, né? Mas foi É. nesse dia que eu comecei a trabalhar na Cohidro. E eu comecei a trabalhar num projeto de esgotamento sanitário em Ponta Porã, uma cidade lá do sudeste, do centro-oeste, né? É, Ponta Porã, Mato Grosso. grosso. E
eu trabalhei nesse projeto e tal, e aí depois começou a surgir a ideia de traçado do Canal do Sertão. Isso já em setembro daquele mesmo ano, de 93. Quando foi no mês de setembro, outubro, a gente recebeu a cartografia do Canal do Sertão. Foi feita foi restituída uma cartografia em 91 e a gente recebeu esse material e começamos a produzir em heliográficas cópias dessa cartografia original e debruçamos para desenhar, projetar o Canal do Sertão, fazer o seu traçado geométrico com base nesse material cartográfico que nós recebemos. Isso aí seria o início dos serviços cartográficos do canal? O início ele remonta um pouco mais. Esse trabalho foi feito pela empresa Esteio, de aerofotogrametria. Foi um contrato firmado de um convênio que saiu do Ministério da Integração com o Instituto de Terras de Alagoas, do Literal. Então, se contratou um voo, e esse voo foi feito em 1987. Em 1981 foi feita a restituição, em 91 foi feita a restituição. Foram produzidas ortofotos na escala de 1 para 20 mil e foi restituído esse material em cartas de 1 para 5 mil. Foram nessas cartas, produzidas na escala de 1 para 5 mil, que nós começamos a desenvolver o projeto básico do canal, seus traçados iniciais. Jerônimo, e qual seria a diferença básica entre a aerofotogrametria clássica e a com drone? Que hoje usa-se muito drone para fazer vários serviços topográficos, e qual seria assim um detalhe, uma particularidade da diferença entre a aerofotogrametria clássica e a do drone, na sua opinião, né? O conceito é o mesmo, né, Zacarias? Um voo. O voo ele pode ser feito por qualquer instrumento que se faça voo, né? Então pode ser um tripulado ou não, avião, né? todo tripulado ou não, e pode ser uma aeronave como um drone, né? Que você controla remotamente. A grande diferença que há nisso é o equipamento que se utiliza, né? A precisão da câmera, uma câmera métrica, porque para você produzir uma ortofoto com dimensões métricas confiáveis, de precisão, você tem que ter uma câmera métrica de precisão. Entende? Então, por exemplo, os voos aerofotogramétricos clássicos feitos com aeronave, eles usam uma câmera métrica que é um valor muito alto, uma câmera especial. Os drones, né, a maioria dos que se utiliza, a gente até usa aqui o Phantom 4 Pro, usam uma câmera que não é uma câmera métrica. Então, você produz, sim, um material, mas não é um material de qualidade como uma câmera métrica produziria. Entende? É claro que hoje tem drones que usam câmera métrica. Por exemplo, já tem uma da Leica que faz voos e produzem materiais com precisão, só que são caros esses drones, né? Aí da ordem de 450, 500 mil reais um drone desse, porque o custo é a câmera métrica que ele transporta, que ele aerotransporta. Entende? Entendi. Jerônimo, na concepção do projeto, do canal, você chegou ainda a trabalhar na prancheta, sem usar as novas plataformas digitais de desenho? Ah, sim, Zacarias. Sim, sim. Os primeiros fez o traçado dele em prancheta. Como eu falei, né, esse material que foi produzido pela Esteio, foi restituído um material de excelente qualidade. Eu pude testar isso em campo, né?
E a gente reproduziu isso em cópia heliográfica, e nessas cópias nós fazíamos o traçado do canal. E aí fazíamos um traçado, desenhava o perfil, fazia a relação corte-aterro. Se tivesse que mudar um pouco o azimuth, a gente mudava para melhorar a relação corte-aterro, avançava no trecho seguinte, e aí a gente começou a fazer dessa forma e reproduzimos muito material dessa forma também. E quando a gente foi a campo fazer a alocação da obra, desenho de seções, a gente viu que o material produzido pela STEI, embora na escala de 1:5.000, com interpolação de curva, as curvas originais de 5 em 5, mas a própria STEI interpolou de metro em metro. Então, era a equidistância vertical foi produzida a cada metro. E a gente conseguiu fazer um bom trabalho na prancheta, sim. É, Os tempo a gente foi melhorando, né? Isso, né? O AutoCAD, depois de programas de topografia, como os programas da Softdesk, como o Survey Complete, que a gente adquiriu depois o Softdesk 8, depois o AutoCAD Land Civil 3D, e hoje o Civil 3D. Então, nós atravessamos toda essa geração tecnológica na parte de software, tá? E hoje a gente desenvolve os trechos que nós estamos projetando no Civil 3D. entendi. Esse É, foi o avanço tecnológico de software, né? é, Durante esse período. entendi. E depois dessa concepção aí como foi a implantação do eixo? É, Qual foram os equipamentos no início que você usou para poder implantar a obra? em 93, quando eu cheguei lá em setembro de 93, dia 3 de setembro, eu conheci um topógrafo lá que trabalhava para a construtora Norberto Odebrecht, que fazia um perímetro também, que era um projeto da Cohidro, chamado de perímetro de Mochotó, que era um perímetro de irrigação de 800 hectares. O Ivanildo era um topógrafo que trabalhava para a Odebrecht, e eles estavam no fim das obras. E aí, no mês de setembro, tinha um topógrafo que era o Farias. O Ivanildo trabalhava com o Farias, e o Farias me apresentou o Ivanildo Moura. É um baiano que queria ser pernambucano, né? Depois conta essa história aí. Na verdade, os pais dele, o pai dele acho que era de Arco Verde, né? Em Ah, Pernambuco, é de Arco Verde, e ele nasceu lá em Paulo Afonso. Mas, final da história, né? A gente, com o Ivanildo, a gente começou um topógrafo de formação muito boa. Ivanildo, ele trabalhou no Iraque, né? Quase se tornou discípulo de Saddam Hussein. uhum. E ele fez obras pela Mendes Júnior, lá no Iraque, e a gente na topografia tanto do perímetro de Mochotó como no canal. Então, a gente começou locando o eixo do canal com um T2 automático, já com um distanciômetro. Nessa época, nós já tínhamos um distanciômetro acoplado sobre o T2. T2 de altíssima precisão, né? Ele tinha leitura direta de 1 segundo, e você estimava o décimo de segundo, e no micrômetro dele, e o distanciômetro já dava uma precisão de 1 milímetro. Esse distanciômetro era um equipamento muito bom. E aí a gente fazia a locação, né, fazia também os levantamentos plano e altimétrico de uma faixa de 200 metros. Né? O Ivanildo me ajudou muito nessa fase de trabalho de campo, de locação e levantamento para a elaboração do projeto executivo. E à noite a gente fazia toda a gente anotava tudo, né? A distância, o azimuth, todas as informações, a diferença de nível, a distância, a altura do instrumento, a altura do prisma.
E à noite a gente digitava isso numa planilha em DOS na época, né? SuperCalc 4. E depois eu desenvolvi um programinha nessa planilha, em DOS, não tinha mouse na época, né? Era tudo no teclado. E eu gerei um programinha, ela era programável, para a gente calcular os azimutes, as coordenadas e as altitudes de cada ponto de irradiamento. E com base no trabalho da Esteio, a Esteio ela implantou, fez um trabalho de apoio de campo, implantou marcos já georreferenciados com altitudes de precisão, com nivelamento geométrico. Nós saíamos de um marco com uma poligonal, retornávamos para o mesmo marco, fazia uma poligonal fechada, calculava essa poligonal, né, analisava o erro e nós ou aceitávamos ou abortávamos, se fosse o caso, refazia de novo a poligonal pelos pontos que nós deixávamos no campo, para que ela fechasse dentro daquela precisão requerida pelo projeto. Aí já está, E de assim certa forma, aí você fizemos. já está, aí nessa fase aí você já estava certo, já estava implantando a rede de marcos de apoio dentro da obra. Toda a rede de marcos de apoio às estações auxiliares, para daí a gente fazer toda a parte de irradiamento e gerar a superfície em 3 dimensões do canal. E tudo isso, depois, nós pegávamos já nesse programinha, ele já saía com a relação do número do ponto e as coordenadas UTM, norte e este, a altitude e também o código do ponto. Nós anotávamos isso tudo na mão, né? E aí a gente ia para o milimetrado, né? Nós tínhamos blocos e blocos de milimetrado de A2, lançava toda a malha de coordenadas, lançava os pontos, gerava as curvas de nível por interpolação, montava toda a articulação, mandava para o desenhista fazer a cópia dessa cartografia, dessa topografia. Era muito trabalhoso. Né? Eram horas e horas. Até as seções transversais do terreno natural era na mão? Todas as seções, estaca de 20 em 20 metros, foram no nanquim, na aranha, tudo? dezenas, tudo. Nós fazíamos no milimetrado e mandava para o desenhista desenhar todo no nanquim. E quando que a estação total entrou na obra do canal? Esse canal, nós começamos a trabalhar na obra do canal em janeiro de 1994. Quando foi em dezembro de 94, ela parou por falta de recurso. O governo do estado de Alagoas bancava a obra, ele não tinha convênio com o governo federal, então era comum atrasar pagamento. Então ela atrasou de tal forma que a empresa não conseguiu mais construir. Ela chegou a construir 3 canais, 3 quilômetros de canal, deixou pronto para revestimento e fez terraplenagem, né, de mais 18 quilômetros, quase que ininterrupto. Só que aí, em 94, parou a obra e a gente continuou fazendo o trabalho do canal porque sabíamos que ele voltaria. Em 96, o distanciômetro começou a dar muito problema e aí não teve mais conserto. Aí a gente investiu na aquisição de uma Leica TC605L. E com a aquisição dessa Leica, nós adquirimos também um software que já trabalhava com topografia. Ele não era um software de estrada nem de canal, mas ele já desenhava platô e rodava no AutoCAD 12. E aí nós compramos isso, a Cohidro comprou essa estação em 96, e eu fui para São Paulo fazer um treinamento de uso da estação e também o treinamento de uso do programa. Então, a gente já gerava os arquivos em TXT na estação e já importava direto pelo Softdesk 12, já gerava curva de nível, já fazia platô, fazia algumas coisas já de terraplenagem. A estação, Jerônimo, já tinha memória interna? Já tinha memória interna.
Já tinha memória pronta, já tinha Hum. memória interna. Tá com cabo, com um programinha próprio dela para descarregar, para fazer a comunicação. Já Hum. fazia locação também, era bem completa essa É, estação. né? Uma estação de 5 segundos. 5 segundos. Só que esse programa ele não resolveu a questão do canal. A gente queria algo que pudesse já resolver o problema do canal também, né? Além da estação total. E aí a gente, né, 2 anos depois, conseguiu a licença de um outro programa, já um upgrade do Softdesk, do Survey Complete, que era Hum. o Softdesk 8. Aí eu voltei a São Paulo, foi nessa época que a gente Se encontrou se lá? encontrou lá, né? E eu aprendi a fazer projetos de estrada já com esse programa. É um programa muito bom que a gente usou até pouco tempo no canal. A grande extensão do Canal do Sertão foi desenvolvida por nós usando esse programa. Depois eu ensinei a outros engenheiros, né, que começaram a me ajudar também na Coido. Passou o Marco Aurélio, passou o Kleber Nilson, passou, agora tem o Fernando também, né, e a gente foi, aos poucos, difundindo o uso desse programa, e com ele a gente fez toda a parte de terraplenagem do canal, nós fizemos utilizando o Softdesk 8. E nessa canal, tá? Aquele trecho que a gente fez no milimetrado, nós agora já digitalizamos ele para o Softdesk 8, Entendi. com Entendi. toda a matriz de ponto, né? O E aí, Ivanildo Geraldo? ele deve ter pego no canal em torno de 1 milhão de pontos, Zacarias. Maria. Muita coisa, né, Geraldo? Muita coisa, né? Geraldo, e como é que entrou os receptores GNSS aí no canal? Já o trabalho da Esteio já foi feito com essa tecnologia, né? Os marcos de apoio já eram marcos rastreados por satélite, que nós utilizávamos para fazer o ajuste, né, e as correções da malha e dos PIs, dos PIs, P6 e PTs do traçado do canal. Tinha marco que o marco de azimuth ficava a 10 quilômetros, então a gente construía bandeiras, né, para visada com longa distância, fazia N leituras com T2 para poder você ter uma precisão de azimuth, e a partir daí a gente já usava poligonal por terra com estação total ou T2 e distanciômetro. Entendi, entendi. Geraldo, no caso aí, você está desde a concepção Entendeu? do projeto, a implantação, e hoje você tá tipo uma consultoria ou uma fiscalização do canal, da obra? Então, a concepção desse canal foi uma concepção elaborada pelo engenheiro Wellington Low, que é o diretor da Coidro. A captação, né, onde seria a captação, a parte de geometria do canal, eu tive o privilégio de desenhar e elaborar desde o quilômetro zero dele. Entende? Os primeiros 45 quilômetros a gente fez na prancheta mesmo, literalmente, tá? E depois a gente já começou a usar o Softdesk do 45 em diante. Nós tínhamos um contrato de projeto executivo do quilômetro zero ao 45 e do projeto básico do 45 até a região de Arapiraca. Isso dava um total de 287 quilômetros de canal. Depois, esse projeto, a coordenação dele era com um engenheiro chamado Samuel Fuchs. Era um judeu, e eu aprendi muito com o Samuel. O Samuel ficava na coordenação do projeto e eu no departamento de topografia da empresa. Então, fornecia todos os elementos para a elaboração do projeto, obras de arte e tudo. O Samuel faleceu, infelizmente, teve um câncer, e depois que o Samuel faleceu,
a coordenação, a empresa passou a coordenação para mim, do projeto. Então, o Samuel elaborou até o quilômetro 45, do quilômetro 45 até o quilômetro 150, até o 123, fui eu que coordenei o projeto. Entende, Zacarias? Aí eu já tinha muito mais trabalho a fazer, além da parte de topografia. Só que, como nós já tínhamos formado uma equipe muito... se tornou uma equipe muito boa de topografia, isso para mim já não era mais problema, né? O Ivanildo, depois agora o João, o Denis, pessoal que tem feito todo um trabalho muito bom, o João e o Denis já com uma tecnologia nova, já no modo RTK. Então, todo esse avanço se deu durante esses 27 anos de convívio com o Canal do Sertão, além de 27. outras obras da empresa, né? É. Então, mas aí eu não entendi assim. Hoje, você ainda tá na fase de... ainda tem... O canal ainda tem fase que é de concepção de projeto, ou você hoje é tipo uma consultoria, uma fiscalização? Não, nós temos um contrato, na verdade, o nosso contrato expirou, né? O contrato, nós tivemos 3 contratos desse projeto. O contrato inicial, que foi do 0 ao 45, projeto executivo, e o básico do 45, a região de Arapiraca. Depois nós tivemos um outro contrato, que foi o contrato do quilômetro 45 ao quilômetro 75, tá? E depois um outro contrato do quilômetro 75 ao quilômetro 150, que acabou que esse contrato expirou por causa de vigência de contrato e a gente finalizou ele no quilômetro 123. Entendi. Entende? A obra está sendo construída, mas a gente ainda dá algum suporte de projetos. Por exemplo, essa semana mesmo eu entreguei um projeto lá de passagem molhada das pontes, né, dos aquedutos, e tem sempre alguma coisa que a gente está fazendo ainda. Então, a Coidro hoje não desenvolve mais o projeto do canal, mas essa concepção foi da Coidro, inclusive todo o traçado na sua plenitude. Um detalhe aí que esse traçado ele tinha 187 quilômetros de canal, e com essa cartografia da Esteio, eu consegui chegar no mesmo ponto com uma redução de mais de 30 quilômetros de canal. 250 quilômetros de canal o canal tem hoje, 251 quilômetros. Você veja, só com melhoria, entendimento de topografia, melhoria de traçado, em curta você consegue fazer um melhor traçado, com uma boa relação corte-aterro, com bom conhecimento de topografia, Zacarias. Com E certeza. foi isso que a gente fez durante esses anos. Pronto. Jerônimo, e eu sei que aí esses dias você postou aí uma foto de um túnel, né? Fala um pouco desse túnel aí do canal. Vocês chegaram O a primeiro concluir? túnel, chegamos. Esse túnel foi concluído em 2014. É um túnel que começa no quilômetro 69,2 e vai até o quilômetro 71,7. São 28, são 2.800 metros de túnel. É o primeiro túnel do canal. Ele começa tem uma região lá intransponível, não dava para você desenhar um traçado que pudesse se livrar dessa ondulação, é uma espécie de uma cordilheira, que a gente teve que fazer esse furo nessa rocha, um gneiss, né, de uma rocha muito resistente, mas muito fraturada, é uma característica da região aqui do canal, rocha muito rasa, mas muito fraturada. Isso dificulta os trabalhos e encarece um pouco mais a obra, especialmente obras de túnel. E nesse túnel, a gente teve o cuidado de
de colocar estações de monitoramento no emboque e no desemboque e fazer poligonais. A equipe de obra também esteve no escritório pedindo uma consultoria sobre isso, orientação. A gente deu orientações a eles sobre como deveria ser feita essa poligonal. Foi feita em 2 frentes, né? E a gente forneceu todos os elementos topográficos de notas de serviço de escavação desse túnel, né? Os furos de contorno da seção geométrica do túnel, os furos de explosivos, né? De detonações. Isso foi feito lá na empresa com um engenheiro especialista de túnel. A gente forneceu todos os elementos. Eu gerei uma planilha em Excel específica para isso, né? E a equipe fazia os seus avanços normalmente pelo eixo, mas em algumas situações eles colocavam estações fixas com suporte fixo numa lateral do túnel. Nesse caso, a gente também ajustava as notas de serviço de topografia. E o resultado é que as 2 frentes elas coincidiram com uma precisão muito boa. Quer dizer que o Durante a ataque foi escavação do túnel. simultâneo dos 2 lados. Foi simultâneo. Tá certo. Jerome, como foram feitas as travessias nas principais bacias hidrográficas aí? Além da obra de túnel, o canal ele também é composto por muitos aquedutos, né, pontes canais, canais escavados em rocha, que a seção dele predominante é a seção trapezoidal. Ele tem 5,30 metros de base menor, tem uma altura geométrica de 3 metros e a boca maior dele, 11,20 metros, a menor. Só que, como ele é um canal reservatório, ele tem uma particularidade especial. As comportas são implantadas a cada 8 quilômetros, só que a cada 4 quilômetros, entre uma comporta e outra, a berma do canal ela vai paralela ao fundo. Quando chega na metade da distância entre a comporta, ela segue plana e o grade vai afundando. Então, o canal ele forma uma cunha hidráulica. Então, isso foi um desafio para desenvolver essa técnica no Softdesk, para eu gerar sessões que eu não precisasse gerar uma sessão por vez. A gente acabou descobrindo lá um comando automático no software que fazia isso, né? Isso foi uma festa para a gente aqui, né? Só faltou abrir a champanhe para Imagino comemorar. E mesmo. o software ele fez uma coisa fantástica para a gente, que foi Imagino. esse desenvolvimento. Então, nessas travessias, né, ou seja, o estabelecimento, a definição da posição das comportas, as travessias das grandes bacias afluentes ao Rio São Francisco, o canal cruzou com elas, como a bacia do Rio Capiá, que é um rio federal que nasce em Pernambuco e deságua em Alagoas, no Rio São Francisco, a bacia do Rio Ipanema, do Riacho Dois Riachos, que é um afluente do Ipanema, do Riacho Traipu, foram uns desafios à parte que nós tivemos, né, para você escolher o melhor traçado, para você projetar ali ou uma ponte canal ou um sifão, dependendo da altura geométrica de desnível entre o fundo do vale e o topo das bermas de cabeceira de entrada e saída do canal do outro lado. E a gente conseguiu desenvolver bons projetos, Zacarias, nesse caso também, utilizando as cartas da Esteio e também a nossa equipe de campo, de topografia. Muito bom mesmo. Jerome, nesse período, qual outra obra importante você trabalhou na Coedro? Foram várias, Zacarias, muitas obras, a gente fez muitas obras importantes aqui em Alagoas, fizemos muitos projetos grandes no Rio de Janeiro, especialmente, né, porque a sede da empresa é no Rio de Janeiro, mas a maior obra que a gente fez pela Coedro foi a obra do Canal do Sertão, disparado, né?
a maior obra hídrica do estado de Alagoas, podemos dizer assim. Tivemos o privilégio de elaborar e desenvolver esse projeto e acompanhar a construção dele. Mas tivemos um grande projeto aqui também, que foi o projeto de... Eu vou falar o que motivou esse projeto, né? Em 2010, houve uma enchente aqui nos rios Paraíba e Mundaú, que assolou várias cidades ribeirinhas, as cidades lindeiras aos rios Mundaú, como União dos Palmares, uma cidade grande, Santana do Mundaú, Branquinha, Rio Largo, na bacia do Mundaú, Quebrangulo, na bacia do Rio Paraíba, Atalaia também foram... Branquinha foi praticamente dizimada nessa enchente de 2010, né? Santana do Mundaú, idem. União dos Palmares, idem. Então, em função disso, o Estado ele contratou um projeto de mitigação dessas cheias. E aí a gente ganhou esse contrato, né? Nesse contrato preconiza a construção de 8 barragens, inicialmente, nas 2 bacias, 4 na bacia do Mundaú e 4 na bacia do Rio Paraíba. Essa concepção também foi nossa, o ponto de barramento, onde seria construída a barragem, algumas barragens em terra, outras barragens mistas, né, em concreto rolado e terra, nas ombreiras, normalmente. E a gente fez também grandes trabalhos de topografia. A gente contratou uma empresa do Paraná para fazer os voos da bacia hidráulica de inundação desses lagos, e foi feita já com uma tecnologia nova também, né? Que foi feito um voo com uma câmera laser. E a gente fez o apoio de campo, a nossa equipe fez o apoio de campo, e ele fez o voo, o Peterson. E aí a gente conseguiu esse material, ele faz essa varredura laser, um scanner realmente do terreno, depois ele exporta isso para uma estação de escritório, né? E você gera, por meio dos pixels ali, você gera as curvas de nível de toda a bacia. E com isso a gente conseguiu fazer toda a bacia hidráulica, fez a curva cota área-volume, estimamos o volume de acumulação desses lagos, o tempo de enchimento, as vazões de vertedouros, toda essa parte de estudo a gente fez também com base nesse material topográfico produzido pela empresa me fugiu aqui o nome dele agora, né? Peterson. Peterson, né? Geraldo, eu tava lembrando aqui, eu acho que foi em 96 que eu estive lá em Paulo Afonso, na sua casa, que a gente foi visitar a primeira usina hidrelétrica do Belmiro Gouveia, não foi? Angiquinhos, né? Como? Angiquinhos, a Angiquinhos, né? hidrelétrica construída por Delmiro Gouveia. Exato, que nós atravessamos o cânion do Rio São Francisco num bondezinho, não é isso? Isso, exatamente. E depois, na volta, né, o operador lá do bondinho, quando nós estávamos voltando no bondinho, o cara deu um tranco Deu aquela naquele... parada estratégica. A gente via só o rio lá embaixo, entendeu? Foi um medo, viu? Tudo de vidro, o bondinho todo de vidro, a gente vendo o rio lá embaixo, foi uma emoção danada. Ô, Jerome, eu acho que a gente... Foi muito bom conversar com você, como sempre. Sempre a gente tem... Você é muito esclarecedor, sua dicção, sua forma de falar, assim, é muito fácil de entendimento e cheio de detalhes e de termos técnicos. Eu queria te agradecer por ter aceitado o meu convite dessa entrevista aqui no canal Topógrafo Prático e dizer que é o seguinte, eu me orgulho muito de ser seu amigo e Igualmente, Zacarias. E é isso. Muito obrigado e muito obrigado. Você quer falar alguma coisa? Esteja à vontade. Sim, sim, Zacarias. Eu quero agradecer, né, a você por
ter feito o convite, né? Assim, sou muito grato também pela nossa amizade, né? Foi construída por muito tempo, uma amizade muito sólida. E, assim, o conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, né? Eu tenho um prazer imenso de poder explicar alguma coisa, transmitir conhecimento, passar conhecimento, o pouco que a gente sabe, porque, na verdade, a gente só arranha as beiradas do conhecimento, né? Verdade. E a gente aprende todo dia com as pessoas, né? Interagindo, e é sempre bom. E para mim é um imenso prazer poder falar um pouco dessa experiência aí para vocês, tá? E só tenho a lhe eu é que tenho que agradecer a você pelo convite que foi feito e poder me dar essa oportunidade de falar um pouco aí para tantas pessoas, né, boas que tem aí Pois tá ok. Muito obrigado, de Jerônimo. topografia Uma boa que noite. fazem parte desse Até grupo. o próximo encontro. Boa noite, Clareza. Forte abraço. Até mais.